Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Estamos aqui para adorá-lo e exaltar o seu santo nome, porque o Senhor é digno de louvor e seu nome é exaltado em toda a terra. Convidamos o irmão Elias para introduzir os nossos trabalhos. A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus o Espírito, glória dai. Amados, ficamos de pé. Façamos agora a leitura do Salmo 75. Salmo 75. Leamos em uníssono. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu santo nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, não fareis influência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é a luz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá de beber, sorve-no até as escórias. Todos os ímpios da terra, quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores aos deuses de Jacó. Amém. Louvado seja a palavra do Senhor e o nome do Senhor. Amados, vamos louvá-lo agora com o hino de número 2. Hino de número 2, A Vida com Jesus. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tamanho em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito precioso e também mais rica, esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio às densas trevas que impede-me de andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar.
A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito precioso fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda e onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz. Muito precioso fica e também mais rica esta vida com Jesus. Convido o nosso irmão presbítero Alexandre Germínio para nos levar a Deus em oração, numa oração de adoração e louvor. Oremos, irmãos. Louvado seja teu nome, Pai, para todo sempre. Louvado seja, Senhor, porque tu nos trouxeste aqui à tua casa para prestarmos culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tu nos concedes de livremente fazermos isso. Te agradecemos por essa oportunidade em nosso país, que nós podemos nos ajuntarmos e a Ti te dirigir nossos louvores, nossa adoração. Aceita, Senhor, o nosso culto que estamos prestando a Ti nesse momento. Não porque nós o fazemos como deveríamos ou como é devido, mas porque nós fazemos por meio do Teu Filho Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós temos a plena certeza que intercede por cada um de nós aqui nesse momento. Aceita o nosso culto. Nós fazemos assim pelos méritos do nosso Senhor Jesus. Amém, Pai. Vamos adorar o Senhor agora com o nosso coral.
Senhor, rendamos graças, tributando-lhe o poder e o amor. Ao Senhor cantemos glórias, glória com fervor. Aleluia, Deus supremo, glória eterna a Cristo benfeitor. Pelo amor imenso vamos, nosso
Amados, abramos as nossas Bíblias no livro de Daniel para a leitura do texto que está no capítulo 9, versos de 7 a 10. Daniel
capítulo 9, versos de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossas vidas. Amém? Amados, vamos louvar o Senhor agora com o hino de número 3, sinceridade. Humilhai-vos perante o Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte, diz a palavra de Deus. Nesse momento, irmãos, vamos ter um momento de confissão de pecados. O que podemos esconder do Senhor? O Senhor conhece todas as coisas, conhece nossos pensamentos, nossos corações. Ele sabe de tudo. Mas, na verdade, Ele espera que a gente se coloque diante dEle como realmente somos. Com tudo o que Ele já sabe de nós, nossos corações, nossos pensamentos, os pecados que temos cometidos por omissão, por pensamento e por ações também. Porque Ele quer derramar sobre nós a sua graça. A sua graça. Ele quer nos revelar cada vez mais
as nossas misérias, toda a nossa indignidade, para que sua graça sobre nós superabunde e que assim nós possamos ser encorajados a tratar os outros como Ele nos trata, com graça, com misericórdia, com generosidade, benignidade, porque nós não merecemos nada, irmãos. Basta apenas cada um de nós olhar para dentro de si e vamos constatar isso. Não merecemos nada, mas mesmo assim o Senhor derrama sobre nós a sua graça. Mesmo assim, Ele morreu por nós, para que nós possamos buscar nele o poder do seu Espírito, para que nós possamos tratar os outros também da mesma forma, com graça, perdão e misericórdia. Então, façamos esse momento de confissão. Em seguida, eu quebrarei com a oração. Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu que entregaste, Senhor, tua vida por pessoas como nós, que só tu conheces, Senhor, o tamanho da nossa indignidade. Só tu conheces. Mesmo assim, Senhor, tu sofreste as torturas, as humilhações, foste moído, Senhor, por pessoa como nós. Que teu Espírito, Senhor, venha colocar em nossos corações, nos revelar o tamanho da tua graça, que venha nos perdoar, Senhor, derramar as tuas misericórdias sobre nós, que nós possamos ser, Senhor, constrangidos pelo teu amor, a tratar os outros como tu fizeste conosco, Senhor. Somos incapazes de fazer isso, Senhor. Por isso nos colocamos na tua presença, Senhor, de joelhos, e clamamos que tu venha nos revestir com teu Espírito, Senhor, nos capacitar a amar como tu amaste, Senhor, para que as pessoas vejam o teu amor por meio de nós, e assim teu nome seja glorificado, Senhor, aqui na terra. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Amém. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real.
Se entregue ao Senhor. Eu vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare ao Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Olha, Senhor, esse é o povo que se chama pelo teu nome, ó Pai. Está aqui nessa noite, saiu de casa para vir à tua casa, para te prestar perfeito louvor, para se humilhar perante ti, para te adorar e se colocar diante de ti, num trono de sublime graça e misericórdia. Porque nós viemos aqui apenas para te adorar. Se tivermos outro motivo aqui nessa noite, meu irmão, que não seja adorar ao Senhor, que Ele seja retirado. Então te convido a ficar de pé e adorar. Adorar aquele que é grande e altíssimo, se não for para te adorar. Você pode adorar ao Senhor com palmas. Trono. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Adore ao Senhor, se não for para te adorar. Para que nasci, se não for para te servir? Porque eu estou aqui, se eu quero te adorar. Te adorar, Se não for para te adorar. para que nasci, se não for pra te servir? Porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar.
te adorar. Senhor, estou aqui. Você está diante do trono do Senhor. Vamos cantar mais uma vez do início. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Erga suas mãos para os céus e adore. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, Porque eu estou aqui. aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, Para que nasci? sim, declara ao Senhor. Se não for pra te Não existe servir, outro motivo, ó Deus, para o teu povo vir na tua casa essa noite. Se não for para te adorar e te glorificar, aceita esse louvor, ó Pai. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os diáconos podem vir aqui à frente, por favor. Enquanto a gente canta esse cântico, com a declaração ao Senhor, passo a passo nós vamos ao caminho dele, dizendo aleluia. A única palavra que em todo mundo entoa da mesma forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então adore a Ele. Deus, Tu és meu Deus. Deus, Tu és meu Deus, e eu sempre Te louvarei. Deus, Tu és meu Deus, e eu sempre Te louvarei. Vou buscar-Te nas manhãs, E aprenderei os teus caminhos, seguir. Passo a passo, tu me guias. Te seguirei por toda a minha vida. Deus, Tu és meu Deus, e eu sempre Te louvarei. Deus, Tu és meu Deus. Deus, Tu és meu Deus, e eu sempre Te louvarei. Vou buscar-Te nas manhãs, e aprenderei o Teu caminho seguir. Passo a passo Tu me guias, Te seguirei por toda a minha vida. Te seguirei por toda a minha vida. Seguirei, declare aleluia. Aleluia. Te honramos, Senhor Jesus Cristo, e para sempre iremos cantar. Aleluia. A Ti, Senhor, que amável és, para sempre iremos cantar. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje e sempre. Não se canse de cantar e adorar ao nome do Deus Altíssimo. Eu te convido mais uma vez. Te honramos, Senhor Jesus Cristo. Te honramos, Senhor Jesus Cristo. Te amamos, Senhor Jesus Cristo. Exaltamos o seu nome. Faz o Senhor. Sim. Agora só aleluia para terminar. Aleluia. Declare aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Esse é o teu povo. Aleluia. 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 Você pode se sentar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Cada dízimo, cada oferta trazida aqui à frente. Obrigado a Deus porque a gente podia usar de tantas formas esse dinheiro, Pai. Tem gente que está tão sufocada financeiramente, ó Deus, mas que, assim como o Senhor prova fidelidade para conosco em todo o tempo, traz aqui à frente os dízimos e as ofertas, dizendo: Senhor, é o Senhor quem nos sustenta e não há outro. E sei, e nós, cada um aqui sabe, que o Senhor é que sustenta nossas casas, em todo o tempo. Às vezes a gente olha para as nossas contas, nosso orçamento financeiro e diz assim: ó Deus, eu não sei como foi que eu paguei tudo, eu sei que eu paguei. E ainda quero te dar um dízimo como oferta agradável na tua presença. De coração, em nome de Jesus, Pai. Graças te damos, ó Pai. Em nome de Cristo. Amém, Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes,
Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. mas tua palavra vai se cumprir. Nunca deixe de crer nisso. Todas as promessas do Senhor, elas vão ser cumpridas. Todas elas. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amados, vamos agora convidar nossas crianças e também os pré-adolescentes para virem à frente aqui, que a gente vai orar por eles. Eles vão estar lá atrás, tendo o culto específico para as crianças e pré-adolescentes. Vamos orar pelas crianças aqui. Queridos, a graça e a paz de Jesus. Vamos agradecer a Deus pelas nossas crianças. Vamos orar. Senhor, obrigado por cada um dos nossos filhos e pelo privilégio de trazermos a casa do Senhor e também pela nossa responsabilidade a esse respeito. Que os nossos filhos cresçam amando estar na igreja, amando o Senhor da igreja acima de tudo. E que o Senhor nos ajude, como pais, como igreja, a vivermos de tal maneira que eles encontrem aqui entre nós esse ambiente agradável e que eles sejam também instrumentos poderosos para a pregação do Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de nós meditarmos na palavra, eu quero compartilhar uma alegria com os irmãos. Por favor, Natália, vem aqui à frente. André e Thaís também, com Clarinha. Eu estou os chamando aqui porque nos últimos dias, André e Thaís completaram 5 anos de casados. E eu e Natália completamos 4 anos. E Manuela completou 1 aninho de vida. Nós fazemos questão, sempre que temos a informação sobre
os aniversários de casamento, entendendo a importância da família, que a nossa sociedade não tem dado, mas que nós queremos cada dia reafirmar isso. Presbítero Carlos, por favor, venha aqui à frente. Um dos casamentos que eu me alegro e aprendo muito é o desse moço, com a dona moça ali, dona Rosa. Então, eu chamo o presbítero Carlos, que ora a Deus agradecendo conosco pelos poucos anos de casado, mas pelo muito que Deus tem nos abençoado, inclusive os frutos que Ele nos deu, que são os nossos filhos. Oremos. Pai de amor, é um prazer enorme, Senhor Deus, estar vindo aqui na frente para te agradecer, Senhor Deus, quando pessoas que servem a Ti resolvem se unir, Senhor Deus, para constituir família, para constituir uma célula, Senhor Deus, que vai gerar frutos, que pode refletir inteiramente o Teu amor para a sociedade, Senhor Deus. Capacita, Senhor Deus, André, capacita o pastor Marcelo, para que eles sejam líderes eficazes, Senhor Deus, nas suas casas. Abençoa também, Senhor, as suas esposas, para que elas possam gerar um ambiente agradável, feliz, um suporte necessário, Senhor Deus, para os desafios da vida, um suporte também necessário para a criação dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio. Faz com que nossa igreja seja reconhecida por casamentos duradouros, porque servem a Ti, Senhor Deus, e porque buscam os Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Acompanhe, por favor, eu vou ler a partir do verso número 10. Lucas, capítulo 13, a partir do verso número 10. Diz assim na bendita palavra de Deus: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amados irmãos, não é necessário muito esforço para vermos mensagens que adocicam, que mercadejam, que na verdade modificam a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vemos na Bíblia toda a narrativa, a inspirada narrativa da palavra de Deus acerca da vinda de Jesus aqui entre nós na terra. A Bíblia nos fala que, como cumprimento do propósito, da promessa, e como resultado, ou na verdade como expressão de amor e da graça de Deus, Jesus Cristo veio e esteve entre nós. É de conhecimento de todos, se não da maioria, que Jesus, quando esteve aqui, viveu uma vida simples, mas uma vida impactante.
Jesus esteve com pessoas na particularidade, Jesus esteve com pequenos grupos, e Jesus esteve também com igreja e com multidão, em todo o tempo, ensinando, criando relacionamentos, em todo o tempo, levando ao conhecimento dos seus ouvintes e daqueles com os quais ele convivia, as verdades do reino de Deus. Quando nós nos referimos ao Evangelho de Jesus, nós podemos pensar nele sobre, por exemplo, os 4 livros que temos no início do Novo Testamento, com o registro da vida e do ministério do Senhor Jesus, mas nós, de forma ainda mais profunda e direta, ou mais objetiva, devemos pensar no Evangelho de Jesus, como o próprio nome nos ensina, como Boa Nova. E se é necessário uma boa nova, é porque algo provocou isso, e eu quero refrescar na memória dos irmãos a razão pela qual Jesus Cristo veio, a razão pela qual o Evangelho, a mensagem de boa nova se fez necessária. E a razão é: o pecado entrou na nossa história e nós fomos condenados ao inferno, todos indistintamente condenados ao inferno. Paulo chega a dizer que todos pecaram, não há justo, reafirma o apóstolo Paulo, nenhum sequer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a mensagem do Evangelho, essa é a boa nova, é que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, e Deus nos amou e amou até o fim. E essa mensagem foi a mensagem de Jesus Cristo, dizendo o seguinte: olha, existe um caminho, existe um reino que há de ser estabelecido a partir de mim. Eu vim e morrerei, mas ressuscitarei para a reconciliação. E todo que crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. O Evangelho de Jesus Cristo, então, passou a nos trazer uma mensagem de boa nova. E aqui nós temos Jesus Cristo ensinando das suas verdades. E o que o texto diz, logo no versículo 10, que foi o primeiro que eu li, é que Jesus estava numa das sinagogas. E um detalhe, o texto ainda diz o seguinte, que era um dia de culto. Era o dia do sabá, era o dia separado, para que o povo se reunisse para o serviço. Era um sábado. Era um dia reservado exatamente para o culto a Deus, para um encontro comunitário, para buscar a Deus. Entendamos, irmãos, tratava-se de um momento de alta espiritualidade, se posso dizer assim, mas naqueles dias transformou-se em um momento de alta religiosidade. E o que o texto nos diz nesse bloco registrado pelo evangelista Lucas, é que estavam todos reunidos na igreja, estavam lá na sinagoga e Jesus estava pregando um sermão. E um fato curioso acontece, porque Lucas, que era médico, ele registra que entra ali uma mulher que estava envolvida por uma enfermidade, não estava possessa, mas era obra de Satanás, o mal que estava sobre aquela mulher. Se para facilitar o entendimento, aconteceu isso com Jó, sob permissão de Deus. Essa mulher estava, ela mais uma vez entra na igreja. Não existe registro aqui, nem os historiadores falam sobre ser ela alguém que cria em Jesus Cristo, mas era alguém que estava acostumada a ir à igreja. Era alguém que estava acostumada a ir ouvir a palavra. Mas olha que coisa estranha. Porque enquanto Jesus estava a ensinar, entra na igreja alguém que há 18 anos vivia assim, olha, encurvada. Esse era o campo de visão, essa era a realidade, essa era a direção dos olhos daquela mulher. Não podia ela olhar para as pessoas de forma natural, não podia ela contemplar as belezas da vida de maneira natural, mas entra na igreja alguém com uma necessidade explícita, entra na igreja alguém com uma necessidade aparente.
E Jesus estava pregando. Jesus estava ensinando, diz o texto. Jesus estava a ensinar e aquele cenário se constrói diante dele. E quando relia esse texto, o Espírito de Deus me fez pensar um pouco. Eu fiquei tentando imaginar a cena. Estava ali o Filho de Deus pregando aquela grande mensagem, mensagem de vida, mensagem de esperança, mensagem de mudança de vida. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que a vida com Ele, o resultado desse encontro com Ele, ou seja, quem o tem em seu coração, vai refletir isso de duas maneiras, de forma simplificada, sem diminuir a importância. A primeira é o amor a Deus sobre todas as coisas. Ele é centralizado e o reflexo dessa relação com Deus é exatamente o amor ao outro. E Jesus estava lá ensinando. E eu fiquei assim, eu fechei os meus olhos, fiquei pensando, meu Deus, já pensou? Pregando, Jesus, todo mundo ali, a multidão, o povo olhando, os líderes religiosos, todo aquele contexto, e de repente entra, quem sabe ao fundo da igreja, possivelmente depois de já ter começado o momento litúrgico, afinal de contas era alguém que chamava tanto a atenção, talvez fosse ela motivo de risada e de brincadeira de muitos, quem sabe dos mais desavisados ou menos instruídos, que na linguagem dos jovens aí tiravam onda com ela, e brincavam com sua dor e a sua enfermidade. E o Filho de Deus estava ensinando. Era alguém com visível necessidade espiritual, necessidade emocional, física, social. Era alguém com necessidades explícitas. E lá estava Jesus ensinando. E é a partir daqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Sim, é um fato já curioso, é verdade? Porque nem todos os dias nós vemos alguém andando dessa maneira. Mas o que mais me encanta nesse texto, e é fonte da reflexão para você ou com você nessa noite, é o que Jesus faz. Porque a partir de então, Jesus dá uma demonstração incrível de um evangelho prático. De um evangelho que transcende a teoria, a religião. Como já foi dito aqui, do reflexo que é necessário ser visto na vida de todos que professam o nome do Senhor como Salvador, na vida ou no relacionamento com os outros. Porque se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, não temos condições e nem autoridade para dizer que amamos a Deus a quem não vemos. Aí Jesus Cristo estava ensinando a multidão e ele então para um pouco o sermão para dar uma aula prática. O texto diz aqui que o evangelho que Jesus estava ensinando é demonstrado em que Jesus percebe a pessoa e a necessidade. Poxa, pode parecer óbvio aqui, mas bote os olhos para o texto, por favor. Eu peço aos irmãos que leiam agora isso que eu acabei de escrever, a partir do versículo 10, para fixar na memória. Versículos 10, 11 e 12. Por favor, irmãos, leiam esse texto. Ora, preste atenção, preste muita atenção nisso. Ver aquela mulher ali era quase impossível de não acontecer. Notá-la pela sua diferença, se posso dizer assim, era quase impossível também de não acontecer. Mas eu quero chamar a sua atenção para o evangelho prático de Jesus. Jesus, ao ver ou aquela mulher entrar, ele percebe a mulher. Jesus a vê, não no sentido de
perceber simplesmente que alguém entrou, mas Jesus a vê ao ponto de notá-la e vê também a sua necessidade de forma aparente. Jesus para todo o sistema litúrgico, Jesus para o costume daquele momento tão importante, tão zeloso, para olhar para alguém que visivelmente estava estampado no seu rosto e no seu corpo a sua necessidade. Meu irmão, eu quero chamar a sua atenção para algo que tem se perdido nos nossos dias. Nós às vezes vimos para a igreja, entramos, saímos e voltamos de novo, e a vida vai se passando, e os anos vão se passando, e nós perdemos oportunidades. Antes do culto teve uma situação muito curiosa. Uma irmã chegou perto de mim, pastor, o senhor está sério? Como se eu não fosse um homem sério. Falei, não, só estou pensativo. Se fosse Natália, ela ia falar assim, você está reflexivo? Você está na caverna? Aí começa, né? Mas a irmã olhou para mim e falou, pastor, o senhor está mais sério. Falei, eu só estou pensativo. Falei, você está me conhecendo, né? Ela falou assim, eu aprendi a olhar nos olhos. Eu quero chamar a atenção de cada um de vocês, para a realidade de que se o Evangelho de Jesus Cristo entrou em nossas vidas e nos modificou, isso precisa, entendam, é uma necessidade ser evidenciado nos nossos relacionamentos uns com os outros. Precisamos estar mais atentos uns aos outros, precisamos nos preocupar mais uns com os outros, precisamos tirar os olhos de nós mesmos, tirarmos os olhos das nossas necessidades e começarmos a olhar para o outro. Jesus Cristo para o sistema, Jesus Cristo para a liturgia, é como se ele por alguns instantes deixasse de lado os seus ouvintes, para que agora eles prestassem atenção. É assim que tem que fazer. Entra aqui, minha filha, você tem uma necessidade, eu estou vendo, estou percebendo que você está sofrendo. Agora os meus olhos, a minha atenção, o meu cuidado vai ser com você, porque nesse momento você precisa disso. Irmãos, nós não podemos ser uma comunidade, uma igreja que vive um sistema religioso repetitivo e às vezes cansativo, sem nos relacionarmos uns com os outros. Isso não é igreja. Não é igreja. Às vezes sentamos no mesmo banco com as pessoas, não sabemos o nome, não cumprimentamos. Alguém entra aqui e sai, às vezes conseguimos anotar e damos um abraço. Oi, tchau. E fica só nisso. A comunidade dos crentes que foram salvos pós-Pentecoste, eles viveram de tal maneira que o ambiente era agradável, havia preocupação uns com os outros. Meu irmão, a diferença que o servo de Jesus Cristo precisa ter é o amor. E ele está falando do cuidado, ele está falando da proximidade. Nós temos que ficar mais atentos, porque a vida que temos levado como crentes, como servos do Senhor Jesus, muitas vezes não está evidenciando que de fato somos dele. Se a dor do outro, se a necessidade do outro, meu irmão, não preocupa você, não faz você sofrer, repense, porque quem tem Jesus Cristo se preocupa sim. Se nós não estivermos atentos, em que aqui é uma comunidade de necessitados de Deus e necessitados também uns dos outros. Deus nos fez seres relacionais, meus irmãos. Deus nos fez para convivermos em comunidade. Deus nos fez para sermos ajudadores uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A Bíblia diz que nós somos corpo, ou somos membros de um mesmo corpo. E se nós não evidenciarmos isso na prática, nós estamos em pecado diante de Deus. O mundo está carente de ver um povo que vive diferente, mesmo com suas diferenças, mesmo com os pensamentos e gostos diferentes, mas que lutam numa mesma direção, porque afinal de contas, o que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. Igreja de Jesus Cristo é isso.
E ele para ensinar. Estão vendo, estão ouvindo minhas palavras, agora é assim a prática. Jesus para, o texto diz que ele chama a mulher. Alguém fala, meu Deus, que vergonha. Ela já andava daquele jeito, já era humilhada. Aí Jesus atrás para o meio. Meus irmãos, prestem atenção. É no meio que Jesus opera aquele milagre, para que aqueles que estavam ali entendessem que a igreja precisa ser um ambiente que proporcione às pessoas um bem-estar. Sim! Eu vou seguir na reflexão e daqui a pouco nós vamos aplicar um pouco mais o texto. Jesus demonstra o evangelho prático ao perceber a pessoa e a necessidade, mas o evangelho prático de Jesus promove cura. Volte para o texto, por favor. Agora leia os versos 12 e 13 de Lucas 13. Vendo-o, novamente, vendo a Jesus, o evangelho é uma mensagem de transformação de vidas. O texto diz que quando aquela mulher entra, Jesus a percebe ao fundo, Jesus a chama para o meio e Jesus se dirige assim especificamente a ela, a necessidade dela, e Jesus dá-lhe uma palavra de mudança. Ele dá ordem àquela enfermidade para que ela deixasse o corpo da mulher. E o que o texto diz, que depois da ordem de Jesus, acontece uma cura física. Na linguagem em que esse texto foi escrito, sendo Lucas um médico, ele a escreve querendo expressar uma maneira de escrever, ou dos escritores médicos, quando alguém ficava curado de uma doença física. Lucas diz o seguinte: quando Jesus falou aquilo, aquele mal físico saiu do corpo daquela mulher. É verdade, preciso abrir um parêntese. Eu não tenho o poder, e você também não, de darmos ordem para que as doenças e enfermidades físicas sejam saradas. Nós não temos esse poder. O poder está em Jesus Cristo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o que envolve o que está acontecendo. Lembremos-nos, eles estão na igreja. Era um ambiente, talvez como esse aqui, no sentido de uma reunião, buscando louvar a Deus e se dirigir a Deus e aprender das coisas de Deus. E o que a Escritura diz é que Jesus dá uma palavra de mudança para ela, mas que Jesus impõe as mãos, que Jesus se aproxima, que Jesus toca, que Jesus estreita o laço. Entenda, aquela mulher certamente era alguém que convivia com uma dificuldade social intensa. Afinal de contas, quem estava feliz por andar com alguém que andava encurvado? Pense nos sentimentos humanos que deveriam tomar conta do coração dela. Sentir-se menor, menos importante, sentir-se desprezada, a autoestima lá embaixo, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma chance no seu coração de ver a vida de forma alegre, de esperar por mais um dia em que abrir os seus olhos, que aquele dia fosse diferente, por causa da sua condição. Então o seu coração, a sua humanidade também estava doente, meu irmão. E nós somos gente. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos carne, temos sangue, nós temos sentimentos. E a igreja é um instrumento de Deus para que cada um se ajude nesse cuidado. Isso é a igreja de Jesus. É um ambiente que promove cura. É que às vezes alguém entra aqui dentro dessa igreja, não lembra de uma palavra que foi pregada, não lembra de uma música que foi cantada, mas lembra que alguém o recebeu com um sorriso e deu um abraço, e por isso voltou para essa igreja. E eu conto para vocês, mais de uma de duas pessoas que estão aqui hoje, que convivem com essa realidade. Mas eu também conto experiências dolorosas. Essa semana eu fiz uma das visitas mais difíceis da minha vida. E para piorar a minha tristeza, Natália estava comigo. Fomos visitar uma família
que não está mais conosco, e que caminhou conosco, e que toda a família hoje está numa outra igreja, dizendo estarem felizes e acreditando que Deus os conduziu para lá. Mas eu falei, o que foi que aconteceu? Onde foi que nós erramos? E para minha tristeza, eu fiquei alguns dias com isso no meu coração, com aquelas palavras ecoando na minha mente. Foram citando, líder A, líder B, líder C, irmão tal, pastor, nós chegamos ali, parecia que só existia a família do fulano de tal, as pessoas não nos deram o cuidado que nós achamos que deveríamos receber como alguém que estava chegando na igreja. Encontrava com esse irmão num dia de culto, por exemplo, na quarta-feira, nós nos reuníamos, orávamos, sentávamos no mesmo banco. Quando chegava no domingo, esse irmão passava como se não nos conhecesse. O líder fulano de tal parecia que só abraçava a família, aquelas famílias mais antigas da igreja. E começaram a contar aquilo que começou a mexer com o meu coração. E eu me contive para não chorar, mas a minha alma ficou ferida. E eu falei, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, nos perdoe como igreja. Porque, meus queridos, nós fomos chamados por Deus para sermos instrumentos para acolher as pessoas. Porque fomos acolhidos em Cristo, nós não temos o direito de errarmos em não acolher as pessoas que Deus traz para essa igreja. Nós não temos o direito de sermos egoístas e pensarmos só em nós, porque quando a gente não recebe uma visita, um telefone, um carinho, a gente reclama, a gente critica, mas a gente não faz. Isso não é a igreja de Jesus. Isso não é a igreja de Jesus. Se isso não te incomoda, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje passa a te incomodar. Porque nós temos que evidenciar amor no cuidado uns com os outros. Somos diferentes. Às vezes você não gosta do jeito de um, do jeito do outro. Eu sei, isso é assim, vai ser assim. Mas nós não podemos permitir que isso nos leve ao pecado. Porque nós estamos pecando, meus irmãos. Que ambiente de cura é esse? Que ambiente de cura é esse, afinal de contas? Se é uma comunidade de salvos em Jesus, se a marca de quem é salvo em Jesus é esse cuidado, é esse amor a Deus e às pessoas, como é que nós nos permitimos esse tipo de vida? Sabe onde é que está o problema? O problema pode estar no terceiro aspecto da reflexão desse evangelho prático de Jesus. Jesus ensina que é um evangelho de amor. Tinha ali um moço, que Lucas descreve como chefe da sinagoga. Sabe quem era ele? Era alguém, às vezes até um leigo, mas de responsabilidades sociais e religiosas de destaque. Cuidava do momento litúrgico, das leituras, das dependências. Enfim, era alguém que no contexto religioso era respeitado. Sabe o que acontece, meu irmão? Jesus olha para aquela mulher, para aquela necessitada, cuida dela. Aí o líder da igreja se volta e fala o seguinte: que absurdo é esse? O que Jesus está fazendo? O que vocês estão fazendo aqui querendo cura? Venham em outros dias, esse dia é o dia do Senhor. Que incoerência! Não existia nada nas escrituras que impedisse de que Jesus fizesse o bem àquela mulher. E Jesus nos chama de hipócrita, meu irmão. Hipócrita. E Jesus usa isso no plural para falar que com ele tinha outros hipócritas no meio da igreja. Gente que queria defender a forma extremada e legalista. Gente que queria defender um evangelho, se eu posso dizer assim, mentiroso. Alguém que queria satisfazer as suas vontades. E Jesus condena porque ele coloca as coisas para poder exemplificar no lugar das pessoas. E deixa eu dizer, meu irmão, as pessoas são mais importantes do que as coisas. As coisas devem ser usadas e as pessoas amadas. Mas nos nossos dias, nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Isso é o curso do mundo, não pode ser o curso da igreja, porque isso é pecado.
O evangelho é um evangelho de amor. Os interesses pessoais, era isso que estava acontecendo com aquele moço. Jesus fez um bem, a mulher estava sofrendo, a mulher estava amargurada, humilhada, não tinha perspectiva. Será que ele não percebeu que depois da cura aquela mulher se levanta e fala, glória a Deus? Será que ele não percebeu que Jesus fez aquela obra e o nome do Senhor foi visto e foi glorificado? Não viu, sabe por quê? Os olhos dele estavam fitos nos seus interesses, na sua vontade, no seu jeitão, e isso não agrada ao Senhor da igreja. Ele chama isso de hipocrisia. Meus queridos, nós devemos, cada um, entenda, é cada um fazer uma avaliação da própria vida. Não é ninguém ficar apontando um para o outro e falando, tá vendo? Tá vendo? Não, é uma avaliação pessoal, porque a responsabilidade é pessoal. Nós precisamos nos esforçar cada vez mais. Eu sei que existe esforço nesse sentido aqui, mas nós devemos nos esforçar cada vez mais para que a nossa igreja seja uma igreja na qual as pessoas tenham vontade de vir e de voltar e de estar, porque aqui existe amor. Isso dá trabalho, meus irmãos. Isso dá trabalho. Amar custa caro. Alguns se iludem, achando que amor é aquele sentimento, olha como eu amo meu irmão Mauro, ô gracinha. Não é assim não. Posso até amá-lo desse jeito, apesar de chamar de gracinha é demais, né, Mauro? Micheline não concorda, né? Desculpa, Micheline. Amor é quando nós chegamos numa situação em que nós não concordamos. Às vezes nós até discutimos. Mas nós temos um objetivo em comum. Aí eu preciso olhar para esse homem. Se eu errar, que ele me perdoe ou que eu peça o perdão. E vice-versa. E nós mantemos o nosso foco em Jesus Cristo. E continuamos a nossa caminhada. Juntos, no mesmo objetivo. Porque fomos salvos pelo mesmo Senhor. Não há espaço para o orgulho. Não há espaço para o que eu quero. Para o que Ele quer. Para o que você quer. O espaço precisa ser para o que Ele quer. Ele é o Senhor da igreja. Cada pessoa que entrar nessa igreja, inclusive eu, inclusive você, precisa se sentir acolhido, meu irmão. Hoje pela manhã nós oramos aqui, sofremos um pouco com a família de Alexandre e Lídia. Se fosse na casa de um ou de outro, todo mundo queria um carinho. Todo mundo queria uma atenção. Então nós precisamos começar a compartilhar isso, meu querido, porque o princípio do evangelho prático é dar. É dar. Se todos nós nos preocuparmos em dar, motivados pelo amor, inclusive todos nós receberemos e cumpriremos a lei do Senhor. Essa cidade, esse nosso bairro, Recife, precisa conhecer uma igreja que ama. Por favor, não entendam aqui que eu estou dizendo que não existe amor aqui dentro. Não é isso, meu irmão. Eu não estou julgando ninguém. Eu só estou colocando para vocês algo que Deus tem perturbado o meu coração. Nós precisamos trabalhar para mudar. É mexer, é sair do canto, é levantar, é ter ideias, é arregaçar as mangas e lutarmos para que a nossa igreja possa crescer. Crescer em amor, em todos os reflexos que o amor vai trazer. É nós não nos acostumarmos e nem nos acomodarmos com aquilo que nós achamos que está bom, ou então nos acomodarmos por aquilo que nós sabemos que não está bom, e sermos apenas os criticadores. Meus queridos, é nós unirmos as nossas forças, para que Jesus Cristo seja visto na nossa conduta, no nosso tato uns com os outros. Aí sim, nós seremos conhecidos como uma igreja que vive o evangelho prático de Jesus. Meu irmão, eu quero te desafiar a repensar um pouco a sua vida. Eu falo da sua porque eu só posso repensar a minha. Consegue lembrar a última vez que você expressou um carinho, um cuidado por alguém? Uma ligação? Eu me recordo, eu já até falei isso aqui numa quarta-feira. Uma outra igreja onde eu trabalhava. Estávamos reunidos num grupo pequeno, conversando. E tinha um jovem
que gostava muito de reclamar de tudo e de todos. Gosto muito dele, mas infelizmente essa é a exigência que o amor em relação a ele tem comigo, para mim. E ele disse assim: olha, eu passei mal essa semana na terça-feira, fiquei em casa o dia inteiro e ninguém me ligou. Eu, pastor da igreja, na roda. Falei, vacilei. Só que eu não sou adivinhador, tá entendendo? Pastor não é adivinhador. Pastor não tem uma bola de cristal. Olha, hoje a irmã Maria está doente. Oh, muito obrigado. Irmã Maria, não tem, meu irmão. Tenho conversado muito com os irmãos da diaconia e coloco à disposição dos irmãos. Por favor, nos ajude. Aí ele reclamando e tudo. Para a tristeza dele, naquela semana, eu não sou muito de cair doente, não. Se vocês souberem, pastor Marcelo ficou em casa porque eu estou ruim. Naquela semana eu tinha ficado 2 dias em casa. Eu morava sozinho naquela época. Que tristeza. Eu morava sozinho. Não presta não, meus irmãos. Isso não é de Deus, não. Quem orou pouco foi ela, né? Fazer o quê? Naquela semana eu tinha ficado 2 dias em casa, doente. Eu já estava, aprendi, arretado. Falei com ele, meu irmão, gostaram? Só da terra, gente. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, que coisa triste, olha, eu nem sabia que você estava doente. Mas olha, que coincidência, essa semana eu fiquei 2 dias de cama. Você não me deu uma ligadinha, nem uma mensagem. Nada. Sabe por quê, gente? Porque a gente só se preocupa com a gente. A gente é egoísta. A gente não quer olhar para o outro. O outro chegou todo troncho, todo torto. Mas a gente está olhando para a gente, não olha, a minha unha não está muito legal, eu preciso dar uma olhadinha na minha unha. O outro está todo errado, todo atravessado e a gente não consegue olhar. Meu irmão, isso não é igreja de Jesus. Vamos abrir os olhos em nome do Senhor. Vamos arregaçar as mangas. Vamos tratar se existem diferenças, se elas existem. Vamos tratar, mas vamos nos esforçar para ser uma igreja que ame. Porque aí você vai ver. Eu não estou preocupado só com isso não, mas não vai caber gente aqui nem ali. Sabe por quê? Porque vai todo mundo querer estar aqui, porque aqui é uma igreja que ama, é uma igreja que se preocupa. Aí nós vamos cumprir a vontade do Senhor em sermos anunciadores do evangelho prático. Isso é ser igreja, meu irmão. Eu vou repetir, isso dá trabalho. Dá trabalho. Vai ter que sair da zona de conforto. Tá entendendo? Não dá para ficar em casa e lá, daqui eu vou fazer o zap zap. Eu vou ficar mandando mensagem no zap zap. Isso não é não. Pode ajudar alguma coisa. Eu vou deixar uma mensagem para o irmão no Facebook. Pode deixar. Mas não substitui o olho no olho. Está entendendo? Não substitui. Eu estou demonstrando cuidado com os irmãos. Todo dia eu posto 60 vezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? E aí, você foi ao banheiro hoje? Tudo isso pode ajudar em alguma coisa, mas isso não é relacionamento. Não é. Está entendendo, gente? Deus nos chamou para sermos gente. Gente faz isso. Vem cá, meu filho, pega na minha mão. É um carinho, é um toque. É gente, se lida com gente. Parar às vezes com preconceitos tolos. Eu tinha um amigo que não abraçava homem de jeito nenhum. Todo mundo olhando para cá, ninguém olha para ele, quem souber. Ele deixou Deus trabalhar. Deus trabalhou e está trabalhando, que agora está abraçador, carinhoso. Gente, isso é ser igreja. Não estou dizendo que quem é mais reservado, que está errado e não é crente, não. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu só estou falando da gente estar aberto a aproximar do outro. Tem gente que se eu ligar amanhã e falar, meu irmão, tudo bem, que saudade. E se eu ligar só ano que vem, ou não ligar, está tudo bem. Agora tem gente que se faltar 2 vezes à igreja e não receber uma ligação, meu Deus do céu, essa igreja não ama, essa igreja não faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, para. Vamos inverter isso. Se você já viu quanto é ruim não ser lembrado, vamos nos unir para lembrar daqueles que também estão esquecidos. Vamos inverter a coisa. Hein? Meu irmão, eu quero
Peço a Deus que me ajude, porque quando eu olho para as minhas limitações, eu fico louco. Eu sofro. Eu me cobro. E falo, Senhor, tem misericórdia. Mas as minhas limitações, elas vão encontrar completude em vocês. E as limitações de vocês vão encontrar completude nos outros. E nós vamos nos completando e sendo o mesmo corpo para poder amar e viver e pregar o Evangelho de Jesus Cristo na verdade e na prática. Porque esta é a vontade de Deus. O que essa reflexão tem a ver com você, meu irmão? Eu respondo muito, tudo. Porque somos alvo do Evangelho prático de Jesus Cristo. Ele não apenas nos amou, mas Ele amou de tal maneira que foi e se derramou naquela cruz. Isso é prática, meu irmão. E levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, para que nós nos aproximássemos de novo, para que nós vivêssemos de novo aquela relação para a qual fomos feitos, relação de vida com Deus aqui e na eternidade. Se nós queremos evidenciar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa igreja, nós devemos ser vivenciadores do Evangelho prático, para que não sejamos encontrados apenas como religiosos, hipócritas, mas aprovados pelo Senhor, como gente que mostra Jesus Cristo com a sua vida. Que seja assim, para a glória dEle e para a alegria nossa, em nome de Jesus. Eu pedi aos meninos que separassem uma música antiga, que nos chama para refletir sobre o chamado que recebemos do Senhor. Eu convido todos a ficarem de pé, por favor. Os irmãos já viram muitas vezes eu pedir para dar as mãos, mas não é simplesmente como um ato assim, ai que coisa bonitinha, não. Todas as vezes que você me vir pedir isso, eu estou tentando exemplificar, simbolizar a maneira como nós como igreja devemos andar. É juntos, de mãos dadas. Então eu vou pedir mais uma vez para fazermos isso, enquanto nós cantamos essa canção. Vamos descer. Se você conhece a letra, ore enquanto você canta. Para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ecoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor, diga, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Fale com o Senhor isso, meu irmão. Para onde Deus te trouxe aqui. Aleluia. Oh. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Para o teu querer em me realizar, para o teu querer
em me realizar. Senhor, eis-nos aqui. Primeiro pedimos perdão por muitas vezes que não vivemos esse evangelho prático, de amor, de cuidado. Quando nós não mostramos que amamos o Senhor, por não mostrarmos que amamos o nosso irmão. Por misericórdia, ajuda-nos a ser uma igreja, dia após dia, que se esforça por amar, que se entrega à palavra do Senhor, a esse evangelho, essa mensagem linda que mudou nossas vidas, mas que vive isso de tal maneira que outros também sejam envolvidos por essa mensagem. Que alguma coisa mude em nós, Senhor. Traga à nossa mente, queridos que não estão aqui na igreja, gente que já esteve aqui, quem sabe porque não se sentiu acolhida, acompanhada, e que não está aqui, ajuda-nos a fazer alguma coisa. Ajuda-nos a sermos nós a mudança que queremos ter. Ajuda-nos a sermos os agentes de transformação confiados no Senhor. Livra-nos de sermos hipócritas, arrogantes. Livra-nos de sermos gente acomodada. Mas ajuda-nos, ó Deus, a lutarmos, a irmos atrás, a insistirmos, a trabalharmos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos instrumentos do Senhor. Deus, muda a história da nossa igreja, Senhor. Muda a história da nossa igreja, para que o que se ouça falar da igreja presbiteriana da Madalena é de uma igreja que se esforça, que se preocupa com as pessoas primeiro, a começar em mim, Deus, e visitando cada um dos meus irmãos. Que hoje comece uma mudança em nós, que nós nos atentemos para aqueles que estão aqui, de um lado, do outro, atrás, aqueles que vêm pela primeira, segunda, terceira vez, enfim, e por aqueles que já vieram e não estão, e que nós possamos nos alegrar, estrategicamente trabalhando, para multiplicarmos esse amor na prática, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas, Deus, por favor, e nos ajude, ó Deus, a vivermos esse evangelho, porque é isso que o Senhor requer de nós, e nós não queremos viver no pecado, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de assentar, vou te dar uma oportunidade. Dá uns 3 ou 4 abraços aí. Fala, meu irmão, que bom que você está aqui. Depois desse momento, os irmãos podem se assentar. Amados, podemos nos assentar. Nós agora vamos ter uma boa oportunidade de pormos em prática a mensagem que foi pregada hoje. É o momento de darmos boas-vindas aos nossos visitantes, né? Então eu quero ver ele ser aí amassado aí pelos nossos abraços. Primeiramente, gostaríamos de conhecer Luciana Macedo. Por favor, Luciana Macedo não está? Olha aqui, Luciana Macedo, quem vai dar boas-vindas à nossa irmã? Agora é a vez de Silvia Carla. Onde está a Silvia Carla? Lá atrás, ali, ó. Ao lado do nosso irmão Mavi, sendo cumprimentada pelos nossos irmãos. Agora é Antônio Marcos e família. Ele está com a família aí. Antônio Marcos, Augusta Pires, Beatriz. Onde estão nossos irmãos aí? Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. É muita gente, muita gente.
Então, esperamos que todos se sintam bem-vindos e que voltem sempre, né, que nós os amamos em nome de Jesus. Meu irmão, se isso mudar, daqui um mês eu prego esse sermão de novo. É bom, gente, é bom. A gente precisa oferecer isso. Vamos zelar por isso, porque o acolhimento é um presente que Deus nos deu e o apóstolo Paulo diz que nós temos que dar aos outros também. Por falar nesse coisa boa de estar junto, semana que vem nós teremos uma oportunidade ímpar de passarmos mais um tempo juntos. Está sendo programado um almoço daqueles assim sensacionais, para logo depois da escola dominical. Então nós vamos ter um tempo juntos para a gente comer, dar risada, para a gente passar um tempo, aproximar. E eu gostaria muito que você se esforçasse por participar. Cadê a Larissa abençoada? É só com ela, André, a senha já. Fique de pé, minha filha. Olha aí que pessoa. A Larissa já está, já vai ter um ajudante. Deixa eu nomear um ajudante para ela agora. Cadê a Patrícia? Amiga de Larissa. Levante também, minha filha. Não estava no script, não. As duas vão estar lá atrás. São duas meninas que foram acolhidas aqui na igreja, por isso que eu estou chamando elas. Vieram de outra igreja, a gente tem acompanhado há algum tempo, e se sentiram acolhidas aqui, e já disseram, pastor, é aqui a minha igreja. Eu falei, pronto, então vão trabalhar. Então elas vão estar ali atrás, já para você já fazer a sua reserva, já comprar o seu almoço, para a semana que vem já está adiantado o negócio, porque vai ser um tempo muito precioso, e nós convocamos para que tenhamos esse momento juntos. Pela manhã eu disse que traria uma palavra sobre a nossa reforma. Nós tiramos aqui, em função da reunião passada, o piso já está aqui, mas nós não o colocamos, porque nós nos reunimos com os técnicos e chegou-se à conclusão que nós vamos ter que trocar essas peças, essas 4 que são de estética, por motivos técnicos. Então, já tem uma feita ali atrás. Essa semana, se Deus quiser, a gente deve concluir isso e vamos colocar o nosso piso, porque eu estou já assim agoniado para ver esse negócio pronto. Agora nós continuamos contando com a participação dos irmãos. Ali atrás naquele banner, nós ainda temos cerca de 10 mil reais que fazem parte dessa obra, que não chegaram. Está aí no bolso de vocês. Está entendendo? Está aí, gente. Tira esse negócio, porque nós temos mais coisa para fazer. E por favor, vamos adiante, porque quando concluímos aqui, nós temos coisas lindas para fazer aí também. Sabe para quê? Para a glória do Senhor e para nós acolhermos ainda melhor aqueles que Deus tem trazido aqui. Então vamos participar. Esses envelopes verdes no banco é para você dar a sua oferta para essa campanha. Graças a Deus, tudo que fizemos até hoje está tudo pago. Tudo pago, porque Deus tem usado cada um dos irmãos nesse projeto. Mas nós temos mais e vamos fazer em nome de Jesus. Irmã Atenas, por favor. Irmã Atenas, representante aqui da junta, tem uma palavra sobre a necessidade. Amados, em nome da junta diaconal, nós queremos dar algumas informações à igreja sobre uma irmã nossa. Pela manhã já falamos com os que estavam e agora os que não tiveram a oportunidade de ouvir. A nossa junta diaconal assiste a diversas idosas, entre elas Creuza Leocádia. Ela é uma pequenininha, gordinha, que senta sempre ali onde eu sento, pela manhã. E há 12 dias ela sofreu um acidente, foi uma queda em casa, muito desastrosa, foi encontrada desmaiada. E hoje completa 12 dias que ela está no Hospital da Restauração e precisando, em todos os horários, ser acompanhada. Esse acompanhamento, é para esse acompanhamento que nós estamos agora apelando para a igreja. Vamos exercitar o amor. Vamos demonstrar o nosso amor a Deus, amando e cuidando com todo carinho dessa nossa irmã. Para que ela seja acompanhada, que nós estamos falando com as irmãs, as senhoras, as jovens, qualquer uma que queira passar um expediente ali na igreja, ali na restauração. Quem não puder ir, pode colaborar. Cada expediente custa R$30. Nós recorremos, se nós não podemos ficar lá, nós recorremos a pessoas que prestam esse serviço aí fora e que têm cuidado dela enquanto eu ali não estou, porque ao mesmo tempo são muitas providências a serem tomadas. 2 minutinhos. Enquanto ela está assim,
foi comprovado que ela não tem mais condições nem autonomia para viver sozinha. Então, nós assistimos lá no hospital, ao mesmo tempo temos a incumbência de desfazer a sua casa, nesse mesmo período, e de procurar uma geriatria onde ela possa ser acolhida. Ela é viúva, não tem filhos, não tem irmãos. Nós acompanhamos ela há 20 anos. E durante esses anos só conhecemos 2 sobrinhos que moram no interior, 2 sobrinhas. E descobrimos que ela tem 14 sobrinhos, todos ausentes. Nunca conhecemos nenhum. Então agora ela está ali e precisando dos cuidados dessa igreja que ela ama tanto. Para que os irmãos entendam essa situação e a intensidade do amor dessa serva do Senhor, há mais de 5 anos que nós tentamos fazer com que ela aceite morar, enquanto viviam suas 2 irmãs, somente o ano passado é que morreu a última, que ela aceitasse morar com essas irmãs em Limoeiro. E sabe qual foi a resposta dela? Irmã, quer que eu abandone a minha igreja? Nunca, irmã, nunca. Eu morro sozinha, mas e ao mesmo tempo dizia, sozinha eu não vivo. Eu vivo com Tico, que é o papagaio, e vivo com Jesus e com a minha igreja. Então é a hora que essa irmã precisa dessa igreja. Nós precisamos, como junta diaconal, nós não temos como suprir todas essas necessidades. E queremos o apoio da igreja. Queridos, nós temos uma oportunidade. Se você tem tempo e tem possibilidade de passar um momento lá com ela, um expediente que seja, procure a irmã Atenas. Olha, pastor, eu não tenho condições de ajudar lá, mas como eles não têm recurso, eu gostaria de ajudar, pagando um pouco do cuidado. Você estaria sendo muito útil também. A irmã Atenas vai estar à disposição, a junta está acompanhando. Então veio o apelo da nossa junta diaconal e a oportunidade que o Senhor também coloca diante de nós. Vamos ficar de pé, queridos? Senhor, obrigado pelo presente de nos reunirmos como igreja. Obrigado pela bênção da palavra do Senhor, da comunhão. Obrigado pela bênção da reflexão e da oportunidade de mudar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos mais parecidos com Jesus. Toma, Deus, a nossa gratidão e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, que a graça do Senhor, a graça linda de Jesus Cristo, e o amor infinito e eterno de Deus o Pai, e o consolo, a ajuda e a presença do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa igreja, e sobre todo o povo de Deus aqui e por toda a terra, hoje e para todo sempre. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, que comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz.